Hoje o nosso programa vai falar sobre chorinho. Após Lisboa e Paris, foi a vez de Roterdã ouvir a linda música do grupo Choro Livre. E vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre eles agora. E bem-vindos a mais um programa turnê, hoje com o grupo Choro Livre, em Roterdã, aqui na Holanda. E normalmente são 5 integrantes, né? Eu vou ter que colar aqui porque são muitos nomes. É o Reco do bandolim, o Henrique Neto, que está aqui hoje com a gente, o Márcio Marinho, que também está aqui hoje com a gente, e o Valério Xavier e o George Costa. O grupo tem gerações bem distintas, né? Todos os músicos. Como aconteceu o encontro de vocês? Então, lá em Brasília tem um movimento de choro muito forte, né, de já há algum tempo, promovido pela Escola de Choro, né, Rafael Rabelo, e pelo Clube do Choro de Brasília também. Nós nos conhecemos ali naquelas rodas de choro, né? Eu e o Márcio, a gente é amigo há muitos anos, né, desde que a gente era adolescente, quando a gente começou a tocar, então a gente tem uma relação antiga. E os outros integrantes também fazem parte desse movimento, né? E o Reco é meu pai, né? Ah, o Reco é seu pai? Meu pai, exatamente. E então lá em casa, quando a gente começou a tocar, a gente não tocava no Choro Livre, que era um grupo que a gente almejava chegar, né? A gente começou a tocar num grupo chamado Sorrindo à Toa, que era com uma formação de jovens também, assim, todos na época de 14, 15 anos. E hoje a gente integra o Choro Livre, além de ter carreiras solos, né? Eu tenho uma carreira, o Márcio tem a carreira solo, e além de tocar junto também, como é o caso desse festival. E hoje a gente está aqui com vocês dois porque os outros 3 integrantes já voltaram para o Brasil. Como foi a experiência de vocês aqui? Vocês passaram por Lisboa, por Paris, né? A gente começou em Paris, lá no Maison do Brasil, né, que é um clube do choro de Paris, né? Depois a gente foi para Portugal, no Museu do Fado. Também a receptividade foi maravilhosa, a casa lotada, a galera foi em peso, né, o pessoal. E a questão e pra gente agora tá em Roterdã, né, nesse festival aqui do choro, né, que é um festival que acontece 2 vezes por ano. Tá sendo um prazer, né? E a receptividade está sendo muito boa, além das pessoas que tocam choro. E uma coisa que me intrigou, todos eles falam português muito bem, até melhor do que vários brasileiros, né? Lógico, né? Mas pra gente tá sendo maravilhoso estar participando desse festival. Nossos amigos voltaram, mas a gente está aqui representando, que a gente também tem esse trabalho de duo, né? Muito bom também, que a gente faz umas músicas autorais, mas a gente veio cumprir o resto da missão com os nossos companheiros em casa. Já a gente vai terminar essa missão aqui em Roterdã. E aí pessoal, tudo bem? Sou o George Costa, violonista do grupo Choro Livre. Acabei de chegar em casa, depois de 10 dias aí na Europa, fazendo apresentações em Paris e Lisboa. E pra gente é sempre uma alegria muito grande poder levar nossa música para fora do país, né? A gente vê que o público europeu recebe a gente com o maior carinho do mundo. Os que não conhecem o choro ficam super interessados, curiosos. E a gente já vê muitas pessoas também que já tocam, que já conhecem, né? E que pesquisam choro. Agora em Paris a gente ficou muito feliz de ver vários franceses tocando muito bem choro. Inclusive através da música aprendem a língua portuguesa. Então pra gente é sempre uma alegria muito grande levar nossa cultura para fora do país, porque a gente sabe que a gente vai ser sempre muito bem recebido. Beleza? Um abraço para todos aí, valeu! Mas para quem não sabe, aqui esse festival, a gente descobriu uma grata surpresa, que é uma escola de choro na Holanda de música brasileira, né? Exatamente. O Maren, que é o promotor disso tudo, né, que ele é o cara idealizador, né, um cara super envolvido com a cultura brasileira, ele formou essa escola há 5 anos e vem ensinando assim para os holandeses a música brasileira, uma coisa que orgulha muita gente, né, por ele estar demonstrando esse interesse e esse respeito pela nossa cultura, né, coisa que faz a gente se sentir muito assim, emocionado mesmo de ver crianças tocando pichinguinhas, enfim, coisas que nem no Brasil hoje em dia são tão tocadas, né? E a gente vê aqui na Holanda a música brasileira ganhando esse espaço.
Agora eu vi que vocês também são meio que recordistas, né? Vocês já vieram mais de 15 vezes para a Europa, em diversos festivais, fazer shows. E também Estados Unidos, Ásia, né? Vocês viajam bastante. A gente foi em 2010 com a comitiva da Dilma, né? Com esse trabalho do Choro Livre também. O Choro Livre ele sempre busca, né, mostrar a cultura mesmo, a nossa verdadeira cultura. Porque o choro está inserido em várias coisas, né? Tem um baião dentro do choro, tem o próprio carimbó, que eu nem sabia, que vim descobrir aqui em Paris, né? A galera do Choro do Pará, né? Tem um grupo que veio do Pará tocar. Então o choro ele agrega valores, né? Então, e o mais interessante é como eles recebem isso, né? A gente já veio na França mais de 3 vezes, em Portugal também, várias vezes, na Espanha, várias vezes no mesmo país, só que cada vez é uma vez diferente. Eles são públicos diferentes também, então isso quer dizer que o choro está crescendo mesmo. É isso que eu queria saber, isso está agregando cada vez mais público, o choro está se difundindo mais? Exatamente, a casa aqui da Holanda mesmo, essa escola de choro, o Marém, né, com a garra que ele fala que é difícil, né, ele tá fazendo isso, é meio difícil, né, meio não, é difícil, só que ele tem uma garra e tem uma alegria quando toca, eles se apaixonam pela nossa música e transmitem isso, né. Eu acho que essa questão dos clubes do choro estarem sendo criados, né, eu acho que isso prova que a nossa música ela é muito rica. Mas eu também vi que vocês fazem uma leitura contemporânea do choro. Como é isso? É verdade, porque o choro é uma música, se você pensar, do meio do século XIX, né? E que veio, assim, se desenvolvendo ao longo, enfim, até hoje, né? A gente tem vários grandes compositores de choro, como Hamilton de Holanda. Vocês já tocaram com outros grandes nomes também, né? Exatamente. O Yamandu Costa, Rogério Caetano, enfim, tem vários, Armandinho Macedo, que vem contribuindo para que o choro continue se desenvolvendo, né? E a gente busca, ao lado de preservar também a tradição, também agregar novas informações. Porque me parece que hoje em dia o choro é uma das músicas em maior expansão, músicas populares em maior expansão, porque ainda não foi descoberta, está sendo descoberta, é uma novidade para os europeus, para os americanos, né? Enfim, então o choro ele tem um campo muito grande para crescer. Então, ao mesmo tempo que a gente preserva a obra desses músicos, né, mais antigos, a gente também traz a nossa visão com as nossas influências atuais, né? E nisso, uma coisa que eu achei muito interessante de vocês, que na apresentação, nos shows de vocês, vocês explicam para o público o que é o choro, vocês explicam antes, não é? Ou eu estou equivocada? Não, a gente dá meio que uma história, o Reco, ele sempre coloca a história de uma forma para que as pessoas entendam o porquê aquilo foi construído daquela forma, né? Porque quando a gente fala de choro, a galera pensa, chorar, vou chorar. Então ele conta, desde a época da escravidão, como os europeus chegaram, como a nossa música se transformou no decorrer dos anos, né? Tem a mistura dos africanos, a mistura dos europeus e dos próprios indígenas também, né? A gente não pode descartar. Eu acho que é uma mescla. Então, o choro, ele não é só mais um gênero, ele se tornou uma linguagem. Então você pode tocar qualquer tipo de música dentro do choro. Como dizia um professor nosso, Alencar Sete Cordas, que Deus o tenha, ele falava o seguinte: quem toca o choro toca tudo, mas nem sempre quem toca tudo toca o choro. E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, não sei se ele já falou isso com você também, ele sempre falava isso, porque é uma música que é muito rica culturalmente, harmonicamente e ritmicamente falando. Então ela, né, meu, e reflete muito do jeito do brasileiro, que a gente sempre consegue né, a gente tem essa maneira mais assim, mais elástica de lidar com as coisas, né? A gente se adapta muito bem, eu acho que pela nossa própria história, né? E o choro reflete muito bem. Se você tem choro com influência, com elementos do jazz, choro com elementos do flamenco, choro... Então a nossa música ela é muito generosa nesse sentido, né? Gente, que linda forma de a gente terminar a nossa entrevista explicando isso, né? Todo mundo que... Sempre quem toca o choro como é que é? Agora eu esqueci. Nem sempre quem toca tudo toca o choro. Aí como é que é? Agora eu esqueci. Quem toca o choro toca tudo. Quem toca o choro toca tudo, mas nem sempre quem toca tudo toca o choro. Maravilhoso, gente. Obrigada. Vida longa ao choro, né? Que vocês sempre voltem aqui, se tornem cada vez mais recordistas de turnês aqui europeias. E muito sucesso sempre. Muito obrigada. Obrigado a você por esse espaço maravilhoso, né? Porque eu acho que é muito importante ter colunas igual a sua, acho que para valorizar mesmo a nossa cultura, porque a nossa cultura, como a gente havia falado, é muito rica, né?
Isso Não mesmo. só culturalmente falando, você falou do nosso esporte, das artes plásticas, da música, num geral, né? O nosso país é continental, né? Exatamente, a gente tem muito para mostrar, né? O Brasil merece esse cuidado mesmo, a gente quer agradecer muito, Gisele, valeu. Eu que agradeço demais vocês fazerem, né, um nome do Brasil tão lindo aqui na Europa. Obrigada. Gente, até semana que vem, espero vocês aqui em mais um programa Turnê. Beijo.